Olá, eu sou Pedro Doria e esta é mais uma edição do Conversas com o Meio. O convidado dessa semana é o analista político Ricardo Rangel, colunista da revista Veja e um amigo pessoal. O que a gente estava buscando aqui? Segunda-feira, tínhamos evidentemente outra edição do Conversas com o Meio, já gravada e repentinamente, não só o ministro Ernesto Araújo, como já se esperava, caiu, como na sequência foi a demissão do ministro Fernando de Azevedo e Silva, ministro da Defesa, com ameaça de queda também do comandante do Exército. Aliás, uma das coisas que aconteceu já nesta terça-feira foi justamente o fato de que os comandantes das três forças, não só Exército, mas também Marinha e Aeronáutica, entregaram seus cargos ao presidente da República. Vai ter golpe? E essa é uma preocupação sobre a qual estamos todos discutindo o tempo todo. Então, o que vocês vão assistir na sequência é uma conversa minha com o Ricardo, tentando avaliar esse cenário. As Forças Armadas, com uma troca de comando, poderiam participar de um golpe de Estado? Na ausência do Exército Nacional, do Exército Brasileiro, e uma série de motins PMs, isso é possível? Em sendo possível, isso pode levar a uma ruptura institucional que represente um golpe de Estado? Bolsonaro dura até o final do mandato? Bolsonaro ganha a eleição de 2022? Ele tem essa chance? A gente, evidentemente, não tem bola de cristal, mas perante o caos de informações ao redor, o que a gente traz hoje é uma leitura. Então, com vocês, Ricardo Rangel. Ricardo Rangel, convite em cimíssima da hora para essa conversa meio complicada. Muito, muito obrigado por ter aceito ela. De nada, Pedro. É um prazer estar aqui, você sabe. Cara, posso começar com uma pergunta simples? Não espero de você outra coisa, Pedro Doria. Você acredita em golpe de Estado? Pedro, a resposta para essa pergunta não, eu não acredito, mas eu acho que essa pergunta é mais de uma. Uma é se eu acredito que pode haver um golpe de Estado efetivamente e ser bem sucedido. Nisso eu não acredito de jeito nenhum. Que o Bolsonaro possa tentar dar um golpe de Estado, eu não acho completamente impossível, porque eu acho que é isso que o Bolsonaro quer fazer o tempo todo, desde sempre, né? Desde muito antes de ser eleito. Ele não acredita na democracia, ele tem saudade da ditadura, da tortura, etc. Então, ele quer dar um golpe de Estado, mas ele precisa que o Exército esteja com ele, e o Exército claramente não está com ele. Então, eu acho que se ele efetivamente tentar dar o golpe, né, se ele der a ordem para o comandante do Exército, que a essa altura a gente nem sabe quem vai ser, né? Segundo a Malu Gaspar, deve ser o general Freire Gomes, mas também não está claro, mas que seja o Pujol. É muito improvável que esse comandante aceite essa ordem, e se ele aceitar, é muito provável que haja uma quebra de hierarquia. Então, eu acho que o Bolsonaro vai ser orientado pelo Braga Neto a não fazer essa sandice, porque eu acho que se ele fizer, ele cai imediatamente. Mas ele é maluco, né? Quem sabe, é possível. Não é descartável essa ideia de tentar, não. Pois é, tem uma coisa que eu acho que vale a pena a gente explicar para o público, que é o seguinte. Edson Pujol, o atual comandante do Exército, ele é um general de 4 estrelas, né? Um general de Exército. E só um general de Exército pode ocupar esse cargo. Março até é um mês em que generais ganham estrelas. Então, alguns generais de 3 estrelas ganharão a 4ª. Só que isso leva à aposentadoria de outros generais que vão ser substituídos. Existem 15 generais de exército. Não dá para você, pelo menos não é da tradição do Exército Nacional, que alguém que acabe de
que tem acabado de ganhar a 4ª estrela, vire o comandante do Exército. Em geral, é um dos 3 mais velhos. Você até pode romper essa tradição, mas é uma coisa muito esquisita, né, Ricardo? Não é... É muito esquisito isso, e é curioso que o Bolsonaro não é um militar de verdade, né? O Bolsonaro tem muito mais a alma de um policial militar miliciano do que de um militar de carreira de verdade. Ele é o zero e vezeiro, né? Quebrou a hierarquia, ficou preso por causa disso. Ele não é uma pessoa que respeite a hierarquia. Então, ele tem uma dificuldade com isso. Até a gente acabou de ver, quer dizer, o Ernesto Araújo, que nunca foi embaixador, virou chanceler. Esse chanceler novo, França, também nunca foi embaixador. Ele é uma coisa, ele quebra a tradição e quebra a hierarquia. No caso do Exército, o Exército tem 15 generais de 4 estrelas, né? 15 generais de Exército, e aí o alto comando são esses 15, mais o ministro da Defesa, que não necessariamente é um general, mas em sendo um general, se espera que seja um general mais antigo, né? Como se diz na corporação. Essa coisa de quem é mais antigo e quem é mais moderno, né? Quem é mais novo, é muito importante. Então, há sempre uma reverência por parte dos generais em relação àqueles generais mais antigos, né, que viraram generais há mais tempo, foram promovidos há mais tempo e, tipicamente, estão na corporação há mais tempo. O Edson Pujol é o mais antigo. Ele foi transformado, foi nomeado comandante do Exército quando o comandante anterior, Vilas Boas, foi para a reserva. E foi nomeado pelo próprio Bolsonaro, se eu não me engano, em janeiro de 2019, logo depois da posse. E ele era o mais antigo. Ele saindo, e há um constrangimento em todo o alto comando de o Braga Neto ter sido nomeado. Há um constrangimento pela demissão sumária e insultuosa do general Fernando Azevedo e Silva, e há também um constrangimento pela nomeação do Braga Neto, porque o Braga Neto é mais moderno do que metade do alto comando. Então, em teoria, não seria muito grave, porque o ministro da Defesa nem sequer precisa ser um general. Mas, em sendo um general, o alto comando espera que seja alguém de uma turma mais antiga, né? Poderia ser, por exemplo, o Etchegóin, né? que foi chefe do gabinete civil do Temer. Alguém mais antigo, o próprio Vilas Boas, até, que não aceitaria, até por motivos de saúde. Mas o Braga Neto já era um certo constrangimento, porque o Braga Neto era subordinado do Pujol. Então, esse, inclusive, seria um dos motivos pelos quais o Pujol estaria colocando o cargo à disposição. Ele sabe que há um constrangimento com o Bolsonaro não gosta dele nem um pouco, e, além do mais, fica um pouco esquisito o Pujol, como comandante do Exército, reportar para o ministro da Defesa, que é mais moderno e foi subordinado a ele. Preciso também lembrar que o ministro da Defesa não é chefe dos comandantes das armas. Ele é chefe do ponto de vista administrativo, né? Ele é superior administrativo, mas ele não dá ordem militar. Os comandantes das forças reportam diretamente para o presidente da República, que é o chefe de Estado e, portanto, o comandante em chefe das Forças Armadas. Mas, enfim, tudo isso, então, está criando muito constrangimento nas Forças Armadas. Quer dizer, a demissão de um general de 4 estrelas mais antigo, de uma maneira sumária e ofensiva, a nomeação de um novo ministro da Defesa, que até ontem, o Braga Neto, se não me engano, foi para a reserva no início do ano passado, né, 2020, logo antes de virar chefe da Casa Civil. Era um colega deles, é mais moderno do que a metade deles. O Bolsonaro está tratando o Exército muito mal. Então, esperar contar com esse Exército que está tratando tão mal para um golpe de Estado me parece uma coisa um pouco fora de cogitação, né? Mas e tem um aspecto, Ricardo, sobre o qual nós dois já falamos inúmeras vezes. O vice-presidente da República, que seria a pessoa que assumiria o cargo caso
houvesse um impeachment, qualquer tipo de impedimento legal do presidente, é ele próprio um general. Quer dizer, por que diabos o Exército Nacional daria um golpe de Estado para botar um capitão expulso? Porque se você expulso, porque se você vai dar um golpe de Estado, você já tem um general ali. Que, aliás, você sequer precisa de um golpe de Estado. Dependendo das condições políticas, ele pode entrar e chegar ao poder legalmente. Não, e na verdade, se o Bolsonaro. É porque o Brasil, né, Pedro, é um país completamente alucinado. Porque você sabe assim, se o Bolsonaro, como comandante do Exército, der uma ordem aos comandantes das forças, ao comandante do Exército, para dar um golpe de Estado, essa ordem é, obviamente, ilegal, inconstitucional, e é ela própria uma ruptura da ordem democrática e, portanto, uma tentativa de golpe de Estado. Ao fazer isso, o comandante do Exército tem obrigação constitucional de resistir. E é facílimo que os poderes da República, neste momento, convoquem as Forças Armadas para depor esse presidente que tentou dar um golpe de Estado. Em isso acontecendo, automaticamente quem assume é o vice, que é um general de 4 estrelas, inclusive mais antigo do que todo esse alto comando aí. Então, é o óbvio do óbvio, né? Se o Bolsonaro tentar dar um golpe, ele cai e assume o general dentro da ordem democrática. Então, por que o Exército romperia a ordem democrática para manter no poder um presidente que é um baderneiro, um sujeito que vive rompendo a ordem, se cumprir a ordem significa simplesmente que, por gravidade, o presidente seja alguém de absoluta confiança das Forças Armadas? Nada disso faz sentido nenhum. É que a gente é como o sujeito que é alcoólatra, né, Pedro? A gente vive com medo de golpe militar, porque a gente já teve tantos golpes e tantas tentativas de golpe no Brasil. Sei lá, eu acho que eu conto umas 10 entre tentativas e golpes efetivos bem-sucedidos, né, no século passado. Então, começa no retrasado, começa em 1889. Pois começa com Deodoro. Mas, enfim, a democracia brasileira começa com um ato de rompimento, de ruptura inconstitucional, né? A democracia, a República Brasileira, começa com um golpe militar. Dom Pedro II foi derrubado por um golpe militar. Deodoro Fonseca foi derrubado por um golpe militar. 1930 foi um golpe militar. Você pode chamar de revolução, mas foi um golpe militar, né? O Getúlio chegou ao poder acompanhado por PMs e parte do Exército. Mas o Washington Luiz foi deposto pelo alto comando das Forças Armadas, né? Para a vinda do Getúlio. Não se esqueça que Dom Pedro I deu um golpe na Constituinte de 1822. Né? Em 1824... É que ali não tinha exército formado, né? Ali era uma bagunça de um Estado se formando. Né? Mas, olha, 1945, Getúlio foi derrubado no golpe militar. 1955, Lott. O Lott deu um contragolpe, que é um golpe. 1964... Em 1954, havia um golpe preparado para derrubar o Getúlio pela República do Galeão, que não aconteceu porque o Getúlio se matou, mas já estava todo o Zenóbio da Costa, que era o ministro da Guerra, já estava no jogo. Então, o alcoolismo está ali, né? Nós temos um monstro dentro de nós. É igual a inflação, né? É igual a inflação. Não pode ficar achando que não tem perigo um pouquinho de inflação, né? um pouquinho de golpe militar. Né? Agora, Ricardo, vamos para o cenário mais realista. E torcendo, evidentemente, para a gente não morder a língua, né? No que tange ao Exército Nacional, ao Exército Brasileiro. Motim PM. Isso é um cenário, não digo provável, mas certamente não é um cenário improvável, né? A gente começar a ver uma situação de, se não o próprio presidente da República... Olha, a Bia Kicis, a Carla Zambelli e o próprio Eduardo Bolsonaro, 3 deputados federais bolsonaristas, estavam entre a madrugada de domingo para segunda e a manhã de segunda tentando atiçar um motim PM
na Bahia, né? A gente pode ver um cenário em que numa dessas colhe, não? Eu acho que sim, aliás, eu acho que já está contratado. E só voltar um minuto ainda na questão Claro. do golpe militar, normal, né, pelo Exército. Só lembrar aqui que lá em maio do ano passado, teve uma reunião muito esquisita do Bolsonaro com Braga Neto, Ramos, estava André Mendonça e tal. A revista Piauí fez uma cobertura longa dessa reunião, que nunca foi desmentida por nenhum ministro, dizendo que o Bolsonaro tinha finalmente perdido a paciência com o Supremo e tinha tomado a decisão de fechar o Supremo, de intervir no Supremo Tribunal Federal. E houve, então, uma reunião em que estavam presentes, ou estariam presentes, o Braga Neto e o Ramos, quer dizer, generais de 4 estrelas que estavam na ativa até anteontem, né? Se não me engano, o Ramos estava na ativa quando houve essa reunião, e eles ouviram o Bolsonaro dizer que ia interferir no Supremo e participaram de uma discussão sobre sobre o plano de fazer isso. E que o general Heleno, que aliás sumiu do mapa, aparentemente, teria dito que talvez não fosse adequado naquele momento e teria posto os panos quentes, e o Bolsonaro, então, teria voltado atrás. Mas, a ser verdade, essa matéria da Piauí, que nunca foi desmentida, tanto Braga Neto como o Ramos aceitaram participar do fechamento do Supremo, que é, na prática, um golpe militar. Então, há motivos para a gente ficar preocupado. E não há registro de o Braga Neto ter dito não, veja bem, porém, para o Bolsonaro, em nenhuma circunstância. Ele sempre fez tudo que o Bolsonaro mandou. Voltando para essa questão militar, é uma coisa curiosa que vai na cabeça de bolsonarista, né? Porque eles quiseram fazer um insuflar um motim na PM contra uma coisa que a PM fez. Né? Porque esse soldado da PM baiana, que teve o que foi, na verdade, um surto psicótico e se preparou para atirar nos colegas de farda, em outros policiais militares, foi, então, alvejado pelos colegas. Quem matou esse cara foi a PM. Então, você querer insuflar... Hein? Você querer insuflar... Não entendi, desculpa. Foi o BOP. Pois é. Batalhão de Operações Especiais. Da PM. Né? Tropa de elite da PM, eu digo. Não é nem PM ordinário, os é melhores dos melhores, né? O melhor do melhor da PM matou esse cara. Então, você querer insuflar esses caras contra o que eles mesmos fizeram é um negócio estranhíssimo, né? Só na cabeça da Zambelli e da Bia Kicis, que são pessoas que, enfim, têm circunstâncias particulares. Mas, inclusive, esse episódio foi uma das coisas que precipitou a demissão do Fernando Azevedo, aparentemente, porque a PM da Bahia ficou indignada com essa campanha bolsonarista, que, na verdade, quer dizer, insufla a PM contra a própria PM, né? Como se o cara tivesse sido assassinado por ser um guerreiro do povo brasileiro, coisa que vale, que foi o que elas disseram, né? Trabalhador, a honra do trabalhador, não sei o quê. A PM da Bahia ficou indignada e pediu uma retratação por parte do Jair Bolsonaro contra a iniciativa do Eduardo Bolsonaro. Então, o Fernando Azevedo teria recomendado ao presidente Bolsonaro que fizesse essa retratação. E essa sugestão, essa recomendação, teria sido recebida pelo Bolsonaro de maneira furiosa, dizendo que não ia se retratar coisa nenhuma, então teria ficado indignado com o Fernando Azevedo por causa disso, e isso teria sido um dos motivos dessa demissão, pelo menos é o que a gente andou lendo por aí. Mas voltando à questão, será que o Bolsonaro vai tentar insuflar as PMs e amotinar as PMs para se manter no poder, como nós já vimos em outros países latino-americanos? Eu acho que isso está contratado, e se o Bolsonaro perder a eleição no ano que vem, o que me parece cada vez mais provável, é certo que ele vai fazer isso. Já digo isso há muito tempo,
me parece uma consequência clara. Ele não quer sair do poder de jeito nenhum e ele vai melar a eleição. Ele vive falando isso, que a urna eletrônica, o voto de papel, que se ele perder é porque houve fraude. Ele vive querendo, de alguma maneira, desacreditar o processo eleitoral brasileiro para explicar por que ele precisa ficar no poder. E a maneira de ele ficar no poder, na cabeça dele, me parece, será insuflar, amotinar as polícias militares, que são mesmo muito bolsonaristas. Eu não acho que vai dar certo, mas eu acho que se acontecer e quando acontecer, as consequências não serão boas, não. Vamos entrar um pouco nesse cenário. As PMs se levantam. Começa a ser uma situação meio complicada, né? Porque aí você tem que convocar Guarda Nacional, né? A Força Nacional. Você tem que convocar o Exército. Quem faz isso é o presidente da República. A gente fica numa situação esquisita, né? Por isso que eu estou dizendo, eu acho que não vai dar certo, eu acho que se o Bolsonaro fizer isso, ele cai. Agora, antes de cair, vai ser muito feio, né? Sei lá o que vai acontecer. A polícia amotinada, armada, fazendo sei lá o que no meio da rua. O efetivo do Exército é a metade do efetivo das polícias militares, né? Mas as polícias militares não têm comando único. Então, algumas se renderão ao bolsonarismo, né, aderirão a essa tentativa de golpe, né, de manutenção de um presidente que não foi reeleito ilegalmente no poder. E outras PMs não farão isso. Vai ter briga. Né? Em alguns casos, provavelmente, mas possivelmente haverá conflito entre as forças regulares do Exército e a PM amotinada. Vai morrer gente, não tenho a menor dúvida. No final das contas, eu acho que é insustentável, até porque a PM não tem comando único, a PM tem um treinamento muito pior do que as Forças Armadas, a PM não tem canhões, a PM não tem blindados, né? A PM está completamente desmantelado o equipamento das PMs. É verdade que do Exército também, mas menos. E a PM não tem avião. Então, eu acho que não aguenta o tranco, entendeu? Mas que acontece alguma coisa muito confusa, caótica, vários dias de caos nas ruas, não tenho a menor dúvida. É muito feio. E eu acho que todo mundo deveria estar muito preocupado com isso, né? Os comandantes das Forças Armadas, em particular o comandante do Exército, porque a PM é uma coisa meio híbrida também. Ela não reporta completamente ao governador, né? Ela reporta em parte ao governador, em parte, por exemplo, equipamento, promoção, material, todas essas coisas são feitas pelo Exército e não pelo governo do Estado. Então, há uma questão do Exército ali, de como é que o Exército lida com essas pessoas, com esses oficiais. E o governador tem que ter uma preocupação muito clara de garantir que o comando das forças, né, da força da Polícia Militar, não esteja infiltrado por bolsonaristas, né, para impedir um motim. Se você começa a olhar, o cenário é total de... Tipo, a democracia fica de pé no final, mas... Mas que custo, eu acho que, né? mal comparando, mas na verdade, numa escala muito pior, é um pouco o que aconteceu no Capitólio dos Estados Unidos, né? Mas numa escala, obviamente, muito pior, porque é muito mais bolsonarista, eles estão todos armados, e uma parte importante da PM é dominada por milícia, né? Aqui no Rio, por exemplo, uma boa parte das comunidades e das favelas é controlada por milícias. Imagina o terror que esses caras podem tocar em comunidades muito frágeis, né? Muito fragilizadas. Então,
Não são boas as perspectivas, né? Não são. E vem cá, como é que essa história termina bem? Você acredita em impeachment, por exemplo? Você acha que existe um cenário ao longo desse ano em que há algum tipo de rompimento entre Bolsonaro e o Centrão que poderia levar ao impeachment? Pedro, a gente já queimou a língua antes, né? Já. Eu olho o cenário brasileiro e eu não consigo ver, sendo o Bolsonaro quem é, né, o que eu chamo de gravidade um pouco. É difícil você ver o que está acontecendo no Brasil e acreditar que o Bolsonaro consegue estabilizar as coisas a ponto de chegar tranquilamente na eleição do ano que vem, daqui a um ano e meio. Né? Tem muita coisa dando muito errado. A gente continua com a pandemia correndo completamente descontrolada. Ontem, né, batemos novamente o recorde da média semanal. Eu não sei como é que está indo o lockdown nos outros lugares. Aqui no Rio, hoje de manhã eu saí, a cidade está muito vazia, né? Fui passear aqui, enfim, exercitar, andar, essas coisas. A cidade está muito vazia. Eu não sei como é que está no resto do Brasil. Então, se vai haver uma diminuição no curtíssimo prazo significativa, como aconteceu em Araraquara. Talvez sim, tomara. Mas depois deve voltar a crescer. A vacinação continua em quantidades insuficientes e é difícil acreditar que isso vai mudar muito até junho. Então, você tem um problema de pandemia gravíssimo, que tende a continuar gravíssimo durante algum tempo. Tem um problema de recessão grave, desemprego altíssimo, que tende a piorar. Né? Eles ficam fazendo essa coisa e não conseguem fazer o diabo do auxílio emergencial. Né? Vai e volta e não sai. Aí você vê essa coisa louca que é esse orçamento. Né? É uma peça de ficção absoluta, a incompetência total do governo em negociar uma coisa que está atrasada desde outubro do ano passado, em negociar um orçamento que faça algum sentido. O Ministério da Economia incapaz de avisar que está tudo errado. Ontem mesmo o Mansueto, que foi secretário do Tesouro, fez uma live dizendo que ele ficaria um pouco constrangido de assinar aquele orçamento. Quer dizer, não assinaria de jeito nenhum. É um orçamento que aponta para 35 bilhões de déficit, além do déficit autorizado, quer dizer, estourando o teto, fazendo. Se isso acontecer, o governo tem que entrar em shutdown, o que significa parar de gastar dinheiro completamente. Não pode botar vacina dentro do avião para levar para os lugares. E continua essa espetacular incompetência na gestão. A gente acabou não falando sobre o que essas coisas, as mudanças que foram feitas ontem significam, né? Talvez a gente fale daqui a pouco. Mas uma delas, por exemplo, a nomeação da Flávia Arruda como secretária de governo, que é uma coisa completamente alucinada, né? Não faz nenhum sentido. A Flávia Arruda é uma deputada em primeiro mandato, inexperiente, não conhece ninguém no Congresso. A única coisa que ela tem com a política é o marido dela, que é o Arruda, aquele governador do Distrito Federal do PSDB. José Roberto Arruda. É corrupto. Ele participou daquela roubalheira na votação com Antônio Carlos Magalhães 10 mil anos atrás. Depois ele foi pego no mensalãozinho ali, um negócio de desvio de dinheiro, quando era governador, e ela virou secretária-ministra. Como é que ela virou ministra? Não faz sentido nenhum. Claro que faz, né? O Arthur Lira botou ela lá. Para quê? Para ela dizer sim para tudo que o Centrão pedir. Então o Centrão vai meter a faca nesse governo para valer. O Centrão sempre é expansionista, sempre gasta mais dinheiro, o governo não tem dinheiro nenhum, vai gastar muito mais ainda. Como é que você olha isso e diz, não, vai dar tudo certo, vai funcionar bem mais um ano e meio? Eu acho que talvez o Centrão vai tentar segurar o Bolsonaro lá, até uma hora que desembarca, né? Desembarcou do Collor, desembarcou da Dilma. Tem um ano e meio ainda para dar palma. Mas você acha que eles vão se satisfazer? Porque, vem cá,
eles demitiram Ernesto Araújo de forma humilhante, né? Eu nunca vi um chanceler ser demitido com todos os senadores dizendo que ele não está à altura do cargo. Mas, Ricardo, o cara foi metralhado, um após o outro, entendeu? O senhor, por favor, se retire do cargo. Bolsonaro não fez nada, o sujeito partiu para o ataque em cima da Cátia Abreu. E, de repente, a coisa escalou de tal forma que o Bolsonaro teve de fazer uma demissão instantânea. E tudo bem, aí houve todo o processo que a gente assistiu na segunda-feira, que culminou com essa reforminha ministerial que ninguém esperava, que, na verdade, é mais uma dança de cadeiras, né? Porque só 2 ministros foram, de fato, demitidos, mas aí aquilo disparou uma dança de cadeiras total para reorganizar o jogo. O ponto ao qual eu quero chegar aí é o seguinte: eles estavam... O Centrão ainda tinha por alvo o Ricardo Salles no meio ambiente, o Tarcísio na infraestrutura e o Milton Ribeiro na educação. Educação, sempre lembrando, é um dos maiores orçamentos para você mexer. Ali tem livro didático para comprar, tem escola para construir, tem sempre muito dinheiro. E o Salles é exatamente o mesmo problema do Ernesto Araújo. São os dois, o Ernesto não está mais lá, mas o Salles continua sendo o principal obstáculo para o Brasil conseguir se entender com os Estados Unidos diplomaticamente, né? Você acha que o Centrão parou o ataque? Estando dentro do Palácio do Planalto agora? Com a mulher do Arruda ou não? Não, eu tenho certeza que não. Eu acho que, na verdade, são 2 ataques diferentes, né? Há um ataque fisiológico do Centrão de pegar dinheiro, né? Que é o Ministério da Educação, que é desmembrar o Ministério da Infraestrutura do Tarcísio, para ver se arruma mais um ministério ali onde eles possam influir. Então, tem esse ataque... Hein? Fazer obra. Fazer obra, pois é. Gastar dinheiro, né? Porque contratar empreiteira. Contratar empreiteira. Porque você... Aquele negócio do Simons, né? Você constrói o viaduto, rouba 10%, rouba os 10%, mas não constrói o viaduto. Mais barato. Mas para você conseguir roubar os 10%, você tem que construir o viaduto. Então, precisa fazer obra. Então, tem esse ataque fisiológico. Mas tem um outro ataque que não é fisiológico, né? As pessoas tendem a achar que o sujeito que é fisiológico 24 horas por dia, o sujeito que é corrupto 24 horas por dia. Mas não é bem verdade, né? No fora do expediente, por assim dizer, né? Quando o sujeito não está desviando dinheiro, é uma pessoa como outra qualquer, né? Ele não quer que o Brasil seja uma porcaria, não quer que o Brasil vá para o vinagre. Claro que é um paradoxo, porque ele está ajudando a levar o país para o vinagre, mas ele não quer isso. E ele é casado, ele tem filho, ele sofre pressão dos filhos, indignados com a barbaridade da gestão da pandemia, ele conversa com a mulher dele, ele tem amigo, ele também tem base, ele também tem conversa com um banqueiro, a gente está vendo aí essa turma toda, o Arthur Lira Pacheco, conversando com banqueiro, conversando com empresário, já tiveram 9 ou 10 conversas. Eles sabem que está tudo ruim demais. E para você também ser fisiológico e conseguir as verbas e os cargos, as molezas e as malandragens que você quer, você tem uma certa estabilidade. O país precisa estar num certo caminho. Se o país está naufragando, fica um pouco difícil. Então, voltando ao que eu estava dizendo, eu acho que tem um ataque fisiológico de pegar cargos e verbas, etc. E tem um ataque não fisiológico que é de verdade para tentar melhorar o Brasil, né? O Araújo não caiu porque ele atrapalhava os interesses fisiológicos do Centrão. Ele, aliás, não atrapalhava nada, porque o Ministério das Relações Exteriores nem tem um orçamento tão grande assim, não faz obra, nada disso. Ele atrapalhava porque ele atrapalha o esforço brasileiro de conseguir vacina com os Estados Unidos e com a China. Esse é o problema.
E o Salles também, o problema é esse. Aliás, tem uma notícia de hoje, um alerta bastante forte dos Estados Unidos, dizendo que não vai ter moleza enquanto a gente não der sinais claros de que está combatendo o desmatamento. E com o Salles, não vai combater desmatamento nenhum. Então, esse esforço contra os Salles não é um esforço fisiológico. Né? Então, eu acho que é as duas coisas. E acho que não acabou. E esse França aí, que vai ficar no lugar do Araújo, que foi nomeado no lugar do Araújo, vai comer na mão do Felipe Martins e do Eduardo Bolsonaro igual, e não vai ter nenhuma. Ele vai ser menos pirotécnico, mas ele não é alguém que vai dar um cavalo de pau nas relações exteriores do Brasil, que é o que a gente precisa, né? Porque a militância bolsonarista, com aquela coisa maluca lá, é contra. Então, eu acho que o governo continua com as mesmas imperfeições, né? Com os mesmos defeitos que tinha antes. O Bolsonaro cedeu, mas não mudou. O Bolsonaro continua sendo a mesma pessoa. Pois é, no que ele joga contra ele mesmo, né? Ele joga contra a sua própria estabilidade, ele joga contra a sua reeleição, tudo mais, mas ele não consegue ser outra coisa. O principal problema desse governo é a incompetência? Eu acho que o principal, sei lá, porque são tantos problemas. Eu acho que tem um problema maior que a incompetência, que é uma certa esquizofrenia, né? O governo não sabe bem o que quer coisas diferentes, irreconciliáveis. Eu acho que o Bolsonaro tem um conflito insanável, que ele precisa jogar para a galera, né? Jogar para a torcida radical que quer uma ruptura com o que eles chamam de sistema, né? O establishment, ou lá o que seja, mas o Bolsonaro não consegue governar se não tiver um mínimo de estabilidade e boas relações com esse sistema. Então, o Bolsonaro é alguém que precisa da estabilidade e precisa romper com a estabilidade. Por isso que ele está sempre fazendo esse negócio que vai e vem, né? Ele recua e avança. Ele cede ao Centrão, mas demite o ministro da Defesa para dar a impressão para a militância de que ele está contra o sistema, está contra todas as forças que, de alguma maneira, contrariam o olavismo. Né? E isso cria uma situação impossível para o governo, porque o governo não sabe o que ele quer, ele está sempre avançando e recuando, ele nunca vai para lugar nenhum, porque ele nunca pode, porque se ele for aqui, eles barram no Centrão, se ele for para lá, eles barram no olavismo. Né? Então, eu acho que o maior problema é essa loucura, né? Para não usar a palavra esquizofrenia, essa insanidade, e que é perfeitamente representada no Jair Bolsonaro, que é uma pessoa desequilibrada, né? por assim dizer. Ele não sabe o que ele quer. Né? Então, eu acho que esse é o maior problema. Você parece ter a mesma impressão que eu tenho de que Bolsonaro não será reeleito. Não quer dizer que seja impossível uma reeleição, mas o quadro sugerido faz parecer que ele vai chegar fraco, né? Principalmente depois da entrada do Lula, o cenário ficou muito difícil para ele. Não quer dizer que o Lula será eleito, mas quer dizer que está complicado para ele. Aí não importa se o sucessor é o Lula ou um terceiro, ou uma terceira. Para a gente amarrar essa conversa aqui, e talvez tentarmos, Ricardo, sermos um pouco otimistas em relação ao futuro, já que o presente está com esse nível de complexidade. O que você acha? O país foi desmontado institucionalmente, não só pelo governo Bolsonaro, mas o governo Bolsonaro piorou tudo muito. O que você acha que é a pauta do próximo governo? É consertar o país, evidentemente, mas onde você acha que estão os principais problemas para... Pedro, o desmonte feito pelo governo Bolsonaro
em todas as áreas, sem exceção, é uma coisa realmente trágica. Evidentemente que acaba sendo, estando na base de tudo, a reconstrução da economia é fundamental. A gente vai ter um problema social, está tendo, né? Já tem um problema social gravíssimo. Toda pandemia, historicamente, a gente vê concentrar renda, né? E o tratamento da economia em relação à questão social no governo Bolsonaro está particularmente incompetente, né? Então, eu acho que há um problema grave aí. Agora, é preciso reconstruir a economia e é preciso recuperar uma confiança, né, que a gente perdeu. Eu acho que isso será possível. Se você começar a fazer tudo certo, os investimentos voltam. Mas você já vai ter tido uma queda muito grande, porque a gente já vem de uma queda de 9% do PIB naquele descalabro econômico da Dilma, né? E agora, com a pandemia, enfim, é uma coisa realmente desastrosa. Mas você tem tudo para recuperar. A educação é um desastre, né? Quer dizer, a rede pública basicamente não teve aula no passado, não está muito melhor esse ano. Agora mesmo o Bolsonaro vetou um esforço de fazer ensino à distância e botar nas escolas equipamento para fazer live, essas coisas, né? Parece uma coisa muito deliberada de destruição, né? A gente tem a impressão que o Bolsonaro quer levar o Brasil para uma época pré-moderna, né? Lá para o século XVI, por aí, XVII. Uma coisa muito difícil. E o ataque à criança pobre, nesse caso, né? Que é uma coisa que é uma das maiores canalices que dá para... Tipo, quem é mais frágil na sociedade, né? E você condena essas crianças a serem pobres para sempre, né? Porque a qualidade do ensino já é muito ruim, né? A gente já está lá em 70º lugar no PISA, e não há um esforço real de melhoria da educação básica. Isso não é só Bolsonaro, nunca. Isso é uma coisa que, como é que em 130 anos de República a gente não fez um ensino básico, público, universal, de qualidade, né? O Fernando Henrique ainda botou as crianças todas na escola, mas a escola era uma porcaria e continua sendo uma porcaria, né? Está pior ainda agora, né? Então, a gente sabe, né, que a chave do desenvolvimento está na educação básica, mas a gente nunca investe nisso, o que diz muito sobre quem nós somos e quais são nossas prioridades, né? Não só no governo Bolsonaro. Mas no governo Bolsonaro é uma coisa realmente contra a pobre, né? Inclusive essa coisa miliciana, de achar que ok, a polícia matar na favela, né? Tem muita coisa para recuperar aí, né? Pois é, tem uma agenda toda, né, Ricardo, de república mesmo, de instaurar de fato uma república democrática, que não vai acontecer nesse país enquanto por exemplo, não tiver ensino básico de qualidade. Mas só para ainda desenvolver um pouco mais, o que o governo Bolsonaro fez em relação à ciência, por exemplo. Agora mesmo tem um factoide aí de querer transformar o Museu Nacional num museu histórico da família real, entendeu? É lógico que é uma manobra diversionária, porque aquilo ali pertence ao FRJ, que é em tese autárquica, mas é o tempo todo contra, né? Sempre uma coisa de desmontar. Desmonta a cultura, desmonta a educação, desmonta a ciência, desmonta as instituições, ataca o Supremo Tribunal Federal, tem lá seus problemas, né? Mas ataca o Congresso Nacional, tenta cooptar as Forças Armadas. É uma coisa, um movimento inteiro contra todas as instituições da democracia, né? E eles têm esse fetiche bizarro pelo império, né, pela monarquia. Eu tenho certeza que Pedro II, perante o Bolsonaro, ficaria horrorizado. Horrorizado, sem a menor dúvida. O cara era amigo de Vitor Hugo. Mas que haja um descendente, né, um Orleans Bragança, que é deputado bolsonarista apoiando ativamente o Jair Bolsonaro, é uma coisa que, para a família real... Você sabe que em 1938, na tentativa de golpe integralista, tinha um Orleans Bragança, um príncipe que foi preso, né?
negou tudo, os papéis que estavam no carro dele eram apenas acidentais. Quer dizer, a tradição da família, esse pé no fascismo da família, existe há algum tempo. Pedro II certamente não tem culpa disso, mas já estava lá. Ricardo, cara, obrigado por me ajudar aqui a arrumar um pouco a visão dessa semana, porque é uma semana confusa e é engraçado, né? Porque remete a quase um ano atrás, o momento que a gente estava no início da pandemia, em que não foi em março, foi em abril para maio, mas o Bolsonaro estava no mesmo repique autoritário, né? De queremos uma ditadura. Deixa eu só aproveitar e tirar uma casquinha dessa conversa por último. Dá um motivo para as pessoas serem otimistas aí, qualquer um. Na semana passada, um amigo meu me mandou uma bandeira da Mangueira, né, na escola de samba, a estação da Mangueira, que era daquele samba do Chico Buarque, né? Vai passar, né? Vai passar. Isso aí, Tá bom. esse momento lamentável da história brasileira será inesquecível para nós, por muitos motivos. Ele vai passar, o Bolsonaro, se Deus quiser, vai perder a eleição no ano que vem. Eu acho que tem... Voltando para isso, eu acho que a chance ele perdeu o apoio de quase todos os grupos que o apoiaram, né? Ele ainda tem o apoio dos milicianos e do setor intermediário do agrobusiness, né? Do Centro-Oeste e tal, e ainda tem, já não completamente, da periferia evangélica. Mas ele perdeu dos empresários, ele perdeu das Forças Armadas, ele perdeu... a Polícia Federal está ali meio cooptada, mas tem delegado da Polícia Federal com raiva do Bolsonaro por muitos motivos, perdeu dos procuradores, porque toda essa coisa judiciarista, punitivista, ele perdeu. Os partidos perceberam que, mesmo que o Centrão esteja ali querendo se dar bem, ele sabe que o Bolsonaro não é de confiança, não cumpre a palavra. Quer dizer, se o Centrão pudesse escolher, escolheria o Lula, não escolheria o Bolsonaro. Então, há uma compreensão desse fenômeno. As forças de centro compreenderam que precisam ter um candidato só. Espero que, né, o Dória e o Ciro e as outras pessoas que querem muito ser candidatas entendam isso, que não tem espaço para todo mundo, tem que ser um só. E essas forças que perceberam que Bolsonaro não dá, vão apoiar essa candidatura de centro. Então, eu acho que a chance de Bolsonaro se reeleger é muito pequena. Não é impossível, porque a gente ainda depende muito desse fenômeno das redes, né? Ainda a popularidade dele ainda está alta. Eu quero muito ver a próxima pesquisa, mas eu acho que se ele não cair, e acho que a chance de ele cair é concreta, eu acho que é menos provável que ele se reeleja. Então, vai passar. Como a pandemia vai passar. Eu acho. Ricardo Rangel, muito obrigado pela conversa. Obrigado a você, Pedro. Sempre um prazer.